dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, concurseiros e concurseiras do meu coração, tudo bem com vocês? Está chegando novembro, o mês lindo, o meu mês, e eu decidi trazer como livro do mês um livro de um dos meus autores preferidos, que eu sou apaixonada. Mas antes de falar o livro, se você não me conhece, eu sou Tatiane Borges, servidora pública federal, sou aliada no estudo para concurso enquanto a vida acontece, porque a vida não espera a sua posse. E esse livro que eu vou trazer, gente, para vocês vão falar assim, gente, a Tati tá cada dia mais maluca. Esse livro não tem nada com nada de concurso. Esse livro não vai ajudar a gente em nada em concurso. Mas eu vou te provar por quê. Eu só tô com medo de falar o livro porque é o livro mais odiado do ensino médio. Até hoje, eu acredito. Todo mundo, na minha época de ensino médio, odiava esse livro. Eu era uma das poucas que não odiava e eu amo até hoje. Não é o meu preferido desse autor, mas eu amo esse livro até hoje. E eu vou te falar agora o autor. Não corre, continua aí que você vai entender. E qual é o livro? O autor é Machado de Assis e o livro é Dom Casmurro. Apesar de agora estar na mídia Memórias Póstumas de Brás Cubas, o livro é Dom Casmurro. Não corre, fica aí. Primeira coisa que eu quero te explicar. Uma das coisas que mais se aprova em concurso, inclusive no concurso do INSS, é português. E é uma das coisas que mais aprova, porque quando você vai bem em português, você deixa um monte de candidato para trás. A gente pensa assim, português é muito difícil por causa de gramática, sintaxe, etc. Mas o que mais reprova em português, gente, é interpretação de texto. Então, você deve sim ler os clássicos de literatura, parar com essa preguiça, né? Parar com essa rigidez, sabe? Eu esqueci a palavra agora, gente. Eu vou falar pra vocês de repertório, esqueci a palavra. Mas é porque tenho algumas noites aqui sem dormir por causa da Luluzinha. Quem não sabe, eu sou mãe de uma menininha extraordinária que tem paralisia cerebral nível 1 e autismo. E de vez em quando ela decide dormir pouco e a minha cabeça fica assim. Mas eu continuo com um bom repertório, vou provar pra vocês. Bom, como eu estava dizendo, ler os clássicos da literatura, eles vão aumentar o seu repertório, eles vão aumentar o seu vocabulário. E como são livros mais complexos, a sua capacidade de interpretação de texto também vai melhorar assim, drasticamente. Vai ser impressionante. Por quê? Quem sabe o mais, sabe o menos. Se você consegue interpretar um clássico da literatura como Machado de Assis, se você consegue interpretar um texto complexo daquele, quando você pegar um texto mais simples, vai ser fichinha para você. Acredita em mim. Os clássicos da literatura, além de serem livros atemporais, você lê, você fala assim, meu Deus, parece que ele foi escrito hoje, foi escrito em 1800 e bolinha, por causa dos dramas pessoais, né, da sociedade. Você vê que a sociedade, na natureza humana, evoluiu muito pouco. Aquilo, além de te trazer reflexões profundas sobre a vida, é o melhor instrumento para estudar interpretação de texto, porque a gente só aprende a interpretar texto, a gente só fica bom em interpretar texto interpretando textos. E quanto mais complexo o texto, melhor você vai ficar em interpretação. E você fechando a prova de português, nos concursos que você prestar, você vai deixar um monte de candidato para trás. Bom, mas vamos lá, sem mais delongas. O livro Dom Casmurro, eu não vou trazer nenhuma frase dele agora não, mas ele fala assim, a ideia central dele para quem não leu, né, o que a gente sempre fala, às vezes até quem leu, que não foi muito boa interpretação de texto, acredita que a ideia central do Dom Casmurro é: traiu ou não traiu? Eu não vou te responder isso agora. A ideia central do livro não é essa, mas o que todo mundo fala é sobre isso. A Capitu traiu ou a Capitu não traiu o Bentinho? E o que isso tem a ver com o concurso? Imagina só, eu gosto muito dessa analogia. Você fala pro seu marido, pro seu esposo, pro seu namorado, pro seu namorado, seu noivo, sei lá, seu companheiro.
sua companheira. Olha, eu sou louca por você, te amo. Sou 99% fiel a você. Acredita em mim. Se você falar pra eles que você é 99% fiel, você vai criar um problemão. Eu quero ver você explicar esse 1% aí que você não é fiel, né? Tirando aquela música lá do Wesley Safadão, né, gente? Esse 1% aí é bem pesado. Você não vai ter como explicar, você vai acabar com o seu relacionamento. E se você tiver algum parceiro obsessivo, ele vai ficar procurando onde que tá esse 1%. E acontece que na nossa vida, principalmente quando você decide mudar de vida, você decide perseguir um objetivo, como um concurso público, se você não for 100% fiel ao seu projeto, você não vai chegar a lugar nenhum. Quando a gente está num relacionamento, experimenta assim, olhar para o lado enquanto seu parceiro está com você, sua parceira. Experimenta olhar para o lado. Não vai dar certo, né? Se você está estudando para um concurso, se você não mantiver o foco no seu estudo, se você não for constante, se você não for disciplinado, se você não estiver alinhado e toda a sua vida alinhada ao seu estudo, ao seu objetivo de ser aprovado e tomar posse, você vai estar traindo a si mesmo. Sabe por quê? Porque isso significa que você está olhando para os lados o tempo todo. Qualquer coisa vai ser mais atrativa do que o seu estudo. E cá entre nós, o estudo é uma coisa cansativa mesmo, não é? Por mais eu adoro estudar, mas é cansativo, é maçante você ficar estudando, enquanto parece que tem milhões de coisas muito melhores para fazer, tá todo mundo... Não, se você abrir o Instagram, então você desiste de estudar. Ó, eu te dou esse conselho, para de abrir Instagram, segue só Instagram que fala sobre o concurso, para você ficar imerso, isso se chama imersão. Às vezes não tem ninguém na sua família, no seu trabalho, no seu grupo de amigos que estuda para concurso. Então tenta ficar imerso, né? Só falando sobre isso, você tem que viver isso, você tem que respirar isso. É como um casamento. Tem épocas no casamento que são deliciosas, tem épocas no casamento, olha, eu vou fazer 15 anos de casado. Você fala, como você sabe, eu vou fazer 15 anos de casada. Vai fazer 18 anos que eu e o Ricardo estamos juntos. Tem época no casamento que é maravilhosa, tem épocas de crise, tem épocas de distanciamento, existem fases e o estudo é assim. Vai ter época que você vai estar super motivado, vai ter época que você vai estar desanimado, vai ter época que você fala, gente, eu não sei nada, será que é esse mesmo caminho que eu tenho que tomar? Isso tá uma bagunça, mas isso tá uma bagunça. Eu comecei a resolver questão, tô errando tudo, a prova tá chegando, você entra no desespero, meu Deus, e agora? E assim são os relacionamentos. Mas, se você se mantém fiel e começa a olhar para aquilo de forma comprometida, sempre, se você continua comprometido, apesar dos percalços do caminho, aquilo só vai melhorar, o seu relacionamento só vai melhorar, o seu estudo só vai melhorar e chegar à posse vai ser só uma questão de tempo. Acredite em mim. E tem outra coisa, você já ouviu falar em confiança, já falei isso no outro vídeo. Se você trai a sua própria confiança, se você trai os seus projetos, você para de confiar em si mesmo. E aí você começa a se sentir um fracassado. Você começa a não sentir orgulho de si mesmo. E isso vira uma bola de neve. Você vai ficando cada vez menos motivado. Você vai ficar com mais preguiça. Você vai procrastinar mais. E lá na frente, você vai olhar para trás e vai falar: eu me traí ou eu não me traí? Será que se eu não tivesse olhado para os lados e continuado o meu estudo com afinco, com dedicação, mesmo nos dias difíceis, será que eu não estaria num lugar melhor hoje? Gente, eu não consigo imaginar, né, a dor de ser traída. Apesar de você saber que eu sou filha de uma traição, sou filha que antigamente era chamada ilegítima. Então, mas eu não consigo imaginar a dor de uma traição assim no casamento.
Só que quando eu paro para pensar na dor de você trair a confiança de uma pessoa que te ama, que dedica a vida para você, deve ser muito doloroso no fim da vida você carregar um peso desse. Agora imagina quando essa pessoa é você mesmo. Quando você olha para trás no fim da sua vida e vê que você se traiu, você traiu os seus sonhos, você abandonou os seus sonhos, porque você ficou olhando para os lados, para coisas que não acrescentavam nada, não te melhoravam em nada. Então, apesar de Dom Casmurro, na verdade, não ser sobre traiu ou não traiu, como todos acham que a ideia central do livro é essa dúvida que o maluco do Bentinho carregava, eu quero trazer para vocês essa reflexão. Não cheguem no fim da vida. Não olhem para trás daqui 5 anos, daqui 10 anos e pensem, poxa, se eu não tivesse olhado para os lados, se eu não tivesse traído a mim mesmo, onde eu estaria? Ao contrário, eu quero que vocês olhem e falem, nossa, eu me mantive firme nesse meu relacionamento com os estudos, apesar dos altos e baixos, apesar dos dias difíceis. E hoje eu estou aqui assinando o meu termo de posse. É isso o que eu quero que vocês reflitam e eu quero que vocês digam isso no futuro. Eu continuei, eu fui fiel a mim, eu venci, porque ao contrário da dor que eu tô falando pra vocês, que deve ser a gente trair a si mesmo, principalmente, eu posso garantir para vocês, porque eu já vivi isso. Eu vi o meu marido viver também a aprovação no concurso. Ele é servidor da Justiça do Trabalho e eu sou servidora do INSS. Então, eu vi vários amigos meus também passarem em concursos até muito grandes, como magistratura, Ministério Público. E o que eu vejo em todas essas histórias é um sentimento de muito orgulho de si mesmo e uma paz interior de não ter olhado para os lados e de ter feito o que é certo e ter seguido o caminho certo e ter sido fiel aos seus sonhos. Então é isso que eu quero deixar aqui para vocês e não esqueçam de me responder. Traiu ou não traiu? Brincadeira, gente! Ó, um monte de coisa que eu quero falar pra vocês. Se vocês lerem os clássicos da literatura, vocês vão ficar aqui, ó, igual o Snoopy, ó. O Snoopy era o wise da Primeira Guerra Mundial. Vocês vão ficar wise na interpretação de texto. E se vocês quiserem deixar sugestões aqui pra mim, de clássicos ou de outros livros que vocês querem que eu comentem, escreve aqui pra mim, que eu vou trazer os livros aplicados ao concurso público toda terça-feira. Vamos que vamos, pessoal! E vem comigo, que com a Tati a vitória é certa. Até o próximo vídeo.